Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com a regra da potência no contexto de derivadas parciais. Derivadas parciais ocorrem quando eu tenho uma função de duas ou mais variáveis independentes. Nesse caso, eu tenho a função g, que depende de s e t. Então, eu tenho duas variáveis. Por conseguinte, se eu calcular a derivada, eu terei a derivada parcial de g em relação à variável s e em relação à variável t. Nesse caso, perceba que o tratamento dado como constante às outras variáveis que não o s deve ser utilizado aqui também. Nesse caso, o s está presente apenas no primeiro termo. Então, devemos olhar apenas para esse s. Os demais termos que não são s devem ser tratados como constantes. Assim, como a derivada de 4 em relação a qualquer variável é igual a zero, derivada de 4, no caso em relação a s ou a t também, é igual a zero. E a derivada de t ao cubo em relação à variável s. Devemos tratar todas as variáveis que não são o s como constante. Então, esse t ao cubo, nesse momento, é uma constante, assim como você pode imaginar o 4. E a derivada da constante vai ser igual a zero. Então, temos que, quando eu estou derivando a função g em relação a s, t ao cubo e 4 são iguais a zero. O que resta é o termo s ao quadrado que eu preciso derivá-lo. Como eu tenho uma potência 2, a regra da potência me diz o quê? Então, se eu tenho a derivada de s elevado a n, e eu derivo em relação a n, eu devo passar o n, que é o expoente, para frente do s, multiplicando, manter a variável s e subtrair 1 do expoente. Assim, no momento em que eu derivo s ao quadrado, eu desço o quadrado para frente do s, mantenho o s e do 2 eu subtraio 1. Da potência 2 eu subtraio 1, obtenho então 2s. Lembre que o expoente 1 não é escrito. E agora, quando eu vou trabalhar com a função e derivar em relação a t, a regra da potência é a mesma. Derivada de t elevado a n em relação a t, você tem que o n, potência n, passa multiplicando, mantém o t e subtrai 1 do expoente n. Nesse caso, então, o t eu vou descer o 3, passar o 3 multiplicando, manter o t e subtrair do expoente 3, 1. Ficarei, então, com t ao quadrado. E o s ao quadrado e o 4? Eles vão ser tratados assim como fizemos aqui. Já vimos que a derivada de 4 em relação a s e 4 em relação a t é igual a zero, que é uma constante. Mas e a derivada de s ao quadrado em relação a t? Perceba que são variáveis diferentes. Então, como são variáveis diferentes, e como nós já vimos, todas as outras variáveis que não o t, nesse caso que eu estou derivando, devem ser tratadas como constante. Então, derivada de s ao quadrado em relação a t será igual a zero. Por isso que eu já não o escrevi aqui. Vamos agora praticar com mais uma função. Nessa função, nós temos as variáveis x e y e a função h. h depende de duas variáveis, x e y.
Nesse caso, podemos calcular a derivada de h em relação a x e derivada de h em relação a y. Recomendo que você dê um pause no vídeo e tente resolver. Para derivarmos x ao cubo em relação a x, perceba que é a mesma variável x, então eu posso derivar. O expoente 3, você deve passar multiplicando, manter o x e subtrair 1, 3 menos 1. Ficarei então com 3x ao quadrado. E o y ao cubo e o mais 10. A derivada de 100 em relação a x vai ser igual à derivada de 100 em relação a y. Como uma constante, são ambas iguais a zero. E a derivada de y ao cubo em relação a x são variáveis diferentes. E nós já vimos que devemos tratar as variáveis que não são x, no momento em que eu estou derivando x, como uma constante. Então, esse y ao cubo, nesse momento, é uma constante, assim como o 100 é uma constante. Derivada da constante em relação a x será igual a zero. Então, tenho que a derivada da função h em relação a x é simplesmente 3x ao quadrado. E a derivada da função h em relação a y. Eu tenho x ao cubo, mas eu estou derivando em relação a y. Então, a derivada de x ao cubo em relação a y, perceba que são variáveis diferentes. E eu estou derivando agora em relação a y. Tudo que não for a variável y será tratado como constante. Agora, então, o x ao cubo deve ser tratado como uma constante e a derivada da constante é zero. Então, derivada de x ao cubo em relação a y é zero. Eu não vou escrever aqui. Derivada de y ao cubo em relação a y é a mesma variável y. Nós devemos, então, passar a potência 3 para a frente do y multiplicando, mantenho o y e do expoente 3 eu subtraio 1 e fico com 3y ao quadrado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. No próximo vídeo, nós continuamos trabalhando com regras para derivação parcial. Até a próxima!